Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 7 de setembro, 22ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, eu sempre acho muito bonito esse evangelho da pesca milagrosa, em que Jesus tem ali o seu primeiro contato com Simão, com Tiago, com André e com João, os pescadores de Cafarnaum. Pedro e seus companheiros haviam lançado as redes durante toda a noite e nada haviam pego. Nem um único peixinho. Passaram a noite em claro, lançando redes e nada. Mas quando Jesus diz: "Avancem para águas mais profundas e lancem as vossas redes", Pedro, como pescador experiente, sabendo que não pegaria nada, porque já havia passado a noite toda sem conseguir peixe algum, Pedro dá a Jesus a oportunidade de agir na sua vida. E ele diz: "Em atenção à tua palavra, mestre, lançarei as redes." Irmão, irmã, quantas vezes eu e você já ouvimos Jesus, seja por uma pessoa, seja por uma locução interior, seja pela palavra que o Senhor enviou até nós, uma pregação que nós estamos ouvindo na televisão, ou uma outra situação do dia a dia, quantas vezes Jesus já nos disse: "Faça isso daqui, vá por esse caminho, fale com tal pessoa, ouça tal pessoa", e nós não fizemos. Nós, diferentemente de Pedro, não demos atenção à palavra do Senhor. Achamos que era coisa da nossa cabeça. Achamos que nós estamos ouvindo vozes. Ora, Deus fala a nós de muitos modos. Deus nos orienta no que fazermos. Deus mostra, por diferentes situações, o que Ele quer de nós. Mas nós precisamos ter essa atenção de Pedro. Essa atenção, eu quero traduzi-la aqui hoje com outra palavra. Essa atenção nós vamos traduzi-la pela palavra fé. A fé, vai nos dizer São Paulo, é a certeza das coisas que eu não vejo. A fé é o aceite de toda a minha razão e de todo o meu coração àquilo que Deus me propõe. Ora, se eu quero ser alguém que vá, de fato, trilhar os caminhos do Senhor para poder chegar com o Senhor ao céu, eu preciso ter fé na sua palavra, naquilo que o Senhor me orienta, dos modos, como o Senhor quiser me mostrar esse caminho. Pedro, ele estava ali na praia
estava entre a multidão. Pedro ouvia a pregação de Jesus. Aquele Senhor, em atenção à tua palavra, eu farei como dizes, não é simplesmente um ser educado diante do pedido de Jesus. Não. Pedro estava ali entre aqueles que ouviam a pregação. As barcas estavam na areia. Pedro e os outros certamente estavam ali consertando as redes, mas ouvindo o que Jesus falava. Quantas vezes eu e você estamos aí envoltos com os nossos 1.500 trabalhos diários e não damos atenção ao que Deus vem nos falar? Nós podemos sim fazer todas as nossas coisas, mas com os ouvidos da alma e do corpo atentos ao que Deus tem a nos falar. Ora, nós podemos ter uma vida inteira de oração, um dia todo de oração, ainda que fazendo os nossos trabalhos. Podemos, pela fé, manter o nosso coração ligado ao coração do Senhor, para entendermos o que Deus quer de nós, onde quer que nós lancemos as redes. Onde será, irmão e irmã, hoje, nessa quinta-feira, que Deus deseja que você lance as suas redes? Onde? Jesus prometeu aos apóstolos que faria deles pescadores de homens. Você e eu também somos chamados a pescar homens. Mas a pesca aqui, não naquele sentido da pesca que faziam os discípulos, que é uma pesca de morte, porque eles retiram o peixe da água, os peixes morrem, para servirem de alimento para os homens. Não, essa pesca é justamente o contrário. É tirar os homens da morte do pecado e trazê-los para a vida em Deus. Hoje, eu quero que você esteja atento ao chamado de Deus e ao pedido e à ordem dele de onde lançar a rede. Se hoje Deus quer que você lance a rede na sua família, lance-a. Se hoje Deus deseja que você lance a rede da sua experiência com Ele no trabalho, entre os seus amigos, faça o que Deus pede, porque alguém você vai resgatar da morte, alguém você vai tirar do pecado e vai trazer para o convívio com o Senhor. Seja atento ao que Deus quer, porque sempre que Deus entra na barca da nossa vida, a fartura espiritual e até mesmo material acontecem. Nós muitas vezes passamos necessidades espirituais porque queremos pescar sozinhos. Quando Jesus entra na nossa vida, ou seja, quando Ele sobe na barca da nossa existência, tudo se transforma. E aqui entram a oração, a confissão, a leitura da palavra, a Eucaristia. Entram todos os meios que o Senhor utilizou para que na sua igreja nós pudéssemos ter a vida, pudéssemos ser apanhados na rede do seu Evangelho e na sua casa pudéssemos ter vida, sendo alimentados por todos esses meios que o próprio Jesus nos deixou. Ora, Deus quer fazer de ti hoje pescador de homens. Deixe que Deus faça o que Ele quer e pode, e você depois vai me contar os frutos dessa pescaria. Deus te abençoe e até amanhã.